Toda situação sempre tem dois lados. E a forma com que você enxerga a situação que você está passando é capaz de mudá-la completamente. E isso se resume muito ao fato de se você consegue entender e compreender todo o contexto da situação ou se simplesmente você apenas se conforma. Vamos lá? Tá começando mais um Dia a Dia Quântico. Eu sou o Carlos Fortunato. E eu sou o Roger Reis e vamos conversar aqui sobre assuntos bem interessantes, principalmente sobre aceitação e superação de desafios. Bom, para falar disso, é um assunto até muito fácil de se falar, porque problema todo mundo tem, né? Mas problemas, né? Problemas virou uma palavra muito pejorativa, né? Porque problema, a gente lembra na época da matemática, vamos resolver um problema, né? Um problema é uma coisa que tem solução. Só que quando a gente trouxe isso para a vida, pejorou um pouco essa solução do problema. O problema passou a ter uma carga pesada, né? Algo que se tornou uma pedra no seu caminho, uma coisa quase insolúvel, enfim. E não é bem isso, né? Enquanto você está vivo, tem algumas alternativas aí para você superar alguns desafios. E a gente vai falar de desafios bem contundentes, né? Acima do que a gente está acostumado aí, de que achamos que são problemas, né? São os problemas do dia a dia. Mas para falar um pouquinho melhor desses tipos de problemas, por que a gente está fazendo esse vídeo, antes de falar? O Carlos me mandou um vídeo e coincidentemente, minha mãe mandou o mesmo vídeo. Eu recebi esse vídeo de 3 pessoas, de uma menina com algumas limitações de comunicação, né? E com algumas limitações neurológicas. Eu falo limitações físicas e limitações neurológicas porque eu acho que o termo deficiente é um termo que não abrange todo um problema, né? Acho que uma deficiência é quando você não consegue fazer alguma coisa, você é deficiente naquilo, mas você pode arrumar uma alternativa que deixe de você ter aquela deficiência para cumprir aquela função. Então, não sei, eu sou deficiente? Não, talvez eu esteja deficiente naquela função porque eu não encontrei um meio. Então, eu não gosto muito desse termo, deficiência. Eu prefiro dizer uma limitação que possa ser vencida, né? Então, você tem uma limitação neurológica, porque teve um problema no cérebro que te limita algumas coisas. Uma limitação na fala, uma limitação para andar, uma limitação porque perdeu as pernas ou algo parecido. São limitações, né? Mas que podem aí ser vencidas de outras maneiras e até utilizadas, dependendo do caso, para outras coisas. Para falar um pouquinho e esse vídeo que infelizmente eu acabei perdendo, eu até gostaria de achar ele e colocar depois um link na nossa descrição, porque é interessante ver a posição dela. A gente vai falar disso um pouquinho. Aí eu vou passar. E por que resolvemos passar? Porque nós aqui do Instituto enfrentamos alguns desafios aí, né? O Carlinhos, para quem já acompanha o canal, o Carlos ele tem síndrome do pânico, e para quem tem sabe que isso é bastante complicado, e ele vence isso de uma maneira muito corajosa lógico, e ele se dispõe a isso, né? Não se entrega. Eu tenho uma esposa que tem transtorno bipolar tipo 1, para quem conhece, é a forma mais grave da doença bipolar, e também é um transtorno mental grave, mas que ela é 100% funcional. Obviamente, metade depende de terapia, metade depende de medicação e outra metade depende do que ela faz com isso, né? Se entrega ou não
à sua limitação. Então a gente resolveu, ficamos sensíveis a esse vídeo e resolvemos falar sobre o assunto. Vou passar um pouco agora para o Carlos para dar continuidade aí nesse assunto bem interessante que são as nossas limitações. Vamos lá, Carlos? Vamos lá, Roger. Legal, pessoal. Então, para quem já acompanha aí em nossas redes sociais o nosso trabalho, né, do IFQ, sabe aí que esse ano, né, eu fui aí diagnosticado no início do ano, mais ou menos em fevereiro, com síndrome do pânico, né? E a gente decidiu fazer esse vídeo para ajudar você, né, que está passando aí por alguma dificuldade, seja alguma doença, né, alguma enfermidade, seja algum problema financeiro, seja término de relacionamento, foi mandado embora do emprego, perdeu um parente, não está conseguindo conquistar algo, não importa, né? Todos nós temos aí na nossa vida diária algum tipo de desafio, né? Então acho que o primeiro intuito desse vídeo é você parar de usar a palavra problema. Porque quando você fala que é problema, parece que ele é problema mesmo, né? Difícil, né, de resolver. E um desafio, parece que é uma coisa mais fácil, né? Mais tranquilo de você lidar, de você buscar artifícios para conseguir resolver. Bom, então pessoal, qual que é essa grande diferença, né, do entender e se conformar? E eu vou falar aí um pouco da minha vida pessoal, um pouco do meu desafio, né? Talvez você também tenha um desafio semelhante ao meu, mas talvez o seu seja alguns do que eu citei ou qualquer tipo de desafio. Bom, quando eu comecei a ter os sintomas, né, da síndrome do pânico, para quem passa por isso, sabe que é desesperador, é completamente desagradável, né? Busquei ajuda médica, tomo medicação, né? Pratico vários tipos de exercícios aí, como um deles, alguns exercícios de meditação e respiração que a gente já trouxe para vocês e que me ajudou muito e vai te ajudar também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não me conformei não. E o que seria isso de se conformar? Quando a gente fala que a gente é conformado, é quando a gente aceita aquilo e acha que aquilo não tem solução. Acha que sua vida acabou, acha que você é menos, você acaba se diminuindo. Porque o fato de você achar que não tem solução, você inconscientemente está se diminuindo perante ao problema e perante a vida. Você se tornar conformado faz com que você aceite algo que você não precisa aceitar dessa forma. Não dessa forma, né? Mas faz com que você perca muitas possibilidades na sua vida. Faz com que você se feche, com que você se frustre. Alguns casos faz com que você possa vir a se tornar uma pessoa depressiva. Eu vou falar pelo meu exemplo. Em fevereiro, eu me vi obrigado a dar uma pausa na minha vida e eu, por exemplo, parei com as minhas atividades físicas e saí de um emprego na qual eu gostava. Mas se eu tivesse simplesmente me conformado, até hoje eu não teria voltado a praticar atividade física, até hoje eu não teria saído de casa, até hoje eu não teria voltado a trabalhar, né? E para quem nos acompanha, me conhece ou não me conhece pessoalmente, mas me conhece aí da internet, sabe que eu já voltei para minhas atividades físicas, sabe que eu já voltei a sair de casa normalmente, sabe que eu voltei a trabalhar. E muito disso porque eu busquei compreender a situação. E o que eu quero dizer com isso? Bom, primeiro, eu aceitei da forma positiva, né? Eu aceitei e fui buscar uma solução. Eu aceitei acreditando que tem uma solução. Então toma cuidado, porque às vezes você aceita, mas se conforma. Mas se você aceitar, entender e buscar compreender, é totalmente diferente. Então, beleza, fui lá, busquei ajuda médica, iniciei a medicação e comecei a compreender o que era a síndrome do pânico. Eu fiz uma análise da minha vida, eu fiz uma análise de quem eu era, eu fui buscar entender toda a situação, né? E graças à minha maturidade, e eu acredito que você também é capaz,
eu acabei aprendendo muitas coisas e fazendo muitas coisas que eu não teria feito ou não teria aprendido se eu não tivesse síndrome do pânico. Pô, Carlos, como assim? É verdade, às vezes é difícil até de acreditar, mas esse ano foi um dos anos que eu mais evoluí, foi um dos anos que eu mais li. Tinha tempo, eu passei em casa uns 2 meses em casa, dentro de casa, né? Quem tem os sintomas sabe, né? É complicado sair de casa. Mas eu não fiquei em casa dormindo o dia inteiro, reclamando. Não. Eu fui ler, eu fui buscar aprender, eu fui fazer outras atividades. Eu aproveitei essa situação para, hoje, ajudar pessoas que também passam por isso. Então, olha só, se eu tivesse conformado, eu mesmo ia ter me autodestruído. Mas eu busquei compreender a situação e hoje, graças a isso, eu me tornei uma pessoa melhor e eu sou capaz e consigo ajudar outras pessoas através da internet, graças a isso. Porque hoje, passando por essa situação, eu entendo quem passa e eu decidi ajudar quem passa. Mas vocês percebem a diferença do que eu seria se eu tivesse me conformado para aquilo que eu me tornei, compreendendo, entendendo a situação? Tem muita diferença, né? Eu passo pro Roger aí agora para ele dar o ponto de vista dele um pouco geral, né? Porque eu falei de uma forma individual, compartilhando com vocês a minha experiência, o meu desafio, né? E agora eu gostaria que o Roger aí acrescentasse as sábias palavras dele, falando de uma forma geral essa diferença aí entre aceitar e compreender. Vamos lá, Roger. Vamos lá. Eu agradeço as sábias palavras, mas para ser sábio, eu acho que eu preciso trilhar um caminho de uns 50 anos pela frente estudando. Mas vamos lá. A gente está sempre aprendendo, a gente nunca para de aprender, né? Para falar desse tipo de superação, né, de desafios, tudo depende de como você vê a situação. Obviamente, quando a gente está falando de desafios neurológicos, químicos do nosso corpo, igual a gente está falando aí de síndrome do pânico, bipolaridade, são coisas que são um pouco mais complicadas porque elas mexem com a química do cérebro. Mas isso não quer dizer que não tenha solução. Quer dizer que é um desafio a ser vencido, né? Ele falou da síndrome do pânico, no caso da bipolaridade, que é a tipo 1, que é o que a minha esposa enfrenta, você desassocia. O que é desassociar? Você perde a noção do que é real. A realidade acontece só dentro da sua cabeça. Então você olha um sofá e aquele sofá pode ser um sofá que vai te engolir, te prender, porque o governo vai te levar para uma experiência genética no outro lado do país. E não há ninguém que faça você não acreditar que aquilo seja uma verdade. Você não senta mais no sofá, porque você está correndo risco de vida. Você perde a noção do que é real, né? De quem são as pessoas, você confunde as pessoas, você perde completamente a noção. E aí depois, a volta disso é bastante complicada. Envolve medicações antipsicóticas, estabilizadores de humor, antidepressivos, e tem fases depressivas e fases eufóricas. É uma loucura de química dentro do seu cérebro. Simplesmente bagunça toda a sua vida, né? Quem conhece, ou tem alguém na família que tem, sabe que é bem difícil. Eu só não vou virar a câmera aqui, por uma questão de depois de voltar, mas a minha esposa está aqui trabalhando 100% funcional. E a gente está falando isso de menos de 6 meses de tratamento. Quem é bipolar sabe que é praticamente impossível isso. Primeiro que é difícil o diagnóstico, segundo que é difícil o tratamento, difícil tudo. Mas não é impossível, né? Eu acho que é uma combinação de fatores. A primeira coisa é saber o que você tem. Seja uma dificuldade financeira, seja eu não consegui um emprego, seja eu perdi minhas pernas, enfim, seja o que for. É você ter conhecimento daquilo que está acontecendo. E conhecimento é um nível profundo. Conhecimento mesmo. Saber realmente o que está acontecendo. Quem entra no nosso site vai ver lá que eu tenho uma foto do lado de um atleta paralímpico. Não é à toa que eu coloquei aquela foto lá. Não coloquei nem para me aparecer, muito menos para divulgar ou aparecer o atleta.
tanto que eu preservei a identidade dele na foto, mas e nem para dizer, olha, eu estou aqui, né? Não, né? A gente realmente preza projetos sociais, mas o fato de estar ali é o fato da superação, né? É uma pessoa que tem uma deficiência dessa de andar, ela tem duas opções, né? Você pega duas pessoas numa cadeira de roda. Uma delas perdeu os movimentos da perna, entrou em depressão, não tem mais vontade de nada, se afastou de família, de amigos, entrou num quadro depressivo, às vezes até usa drogas, bebe, ou simplesmente acha que não tem mais sentido. Outras podem até tentar suicídio porque não vê alternativas, e outros podem virar atletas paralímpicos e ganhar o ouro, e ser rico, e conhecer o mundo, e conhecer lugares fantásticos no mundo, mesmo não tendo as pernas. Então, o que muda de um para o outro, o cara que se matou, o cara que tem uma vida ruim e o cara que ganhou o ouro, é como ele viu a situação. Ele enxergou que ele tem uma limitação, como eu costumo dizer, e aí ele buscou quais as maneiras de eu burlar essa limitação, né? O que eu preciso? Eu preciso de perna mecânica, eu não tenho dinheiro, eu posso fazer mecatrônica e entender como é que funciona. Você tem 1 milhão de possibilidades naquele desafio. De repente você pode virar um engenheiro mecatrônico e desenvolver uma perna mecânica fantástica que anda de pé para quem nem consegue andar, só porque você perdeu as pernas. Ou de repente você pode melhorar a vida de quem, porque você inventou uma cadeira diferente, ou praticar um esporte, né, natação, futebol, corrida, tem, né, várias modalidades para quem tem essas deficiências. Eu não estou falando só dessa deficiência, é que essa é a mais fácil de explicar. Então, entender a limitação que foi te imposta e buscar alternativas para vencê-la, para contorná-la, né? E isso vai te transformar como pessoa. Obviamente que às vezes você vai precisar de farmacológicos, né? Porque às vezes pode mudar seu entendimento de química cerebral e tal. Mas é buscar realmente todas as alternativas. Remédios, terapias, apoio familiar, exercícios, como eu disse, para toda a situação, seja ela financeira, limitação física, doença, familiar, algumas técnicas que a gente já passou funcionam para todas elas. A meditação é extremamente importante, o ato da resiliência é extremamente importante, voltar ao seu estado original, né? O ato de saber onde você coloca o valor das coisas. Todos os nossos vídeos anteriores, você juntando eles, é um processo para que você tenha domínio sobre esses desafios que você vai enfrentar na vida, né? E a gente tem vários outros processos aí que a gente vai estar discorrendo. O intuito desse vídeo não foi focar na fisiologia ou no aprofundamento, mas mostrar para vocês que não importa a situação, ela pode ser superada. E outra coisa, gente, nada é para sempre. Nada. Né? Então, quando você está numa situação ruim, você tem que entender que ela é passageira. E que gritar, espernear e reclamar não vai mudar a situação. O que vai mudar é você tentar entender o porquê que está acontecendo e tentar buscar todas as maneiras possíveis de resolvê-la. Pode ser que não tenha. Mas pode ser que não tenha solução. Mas o fato de você buscar vão te abrir outros caminhos, né? Que você nem enxergava que existia. E isso pode te dar direções na vida fantásticas que você não faz ideia que elas poderiam existir na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutor, né? Eu acho que aqui a gente não tentou resolver e nem mostrar técnicas, porque as técnicas para resolver esse desafio já vêm sendo dadas e a gente realmente vai se aprofundar aí. Logo, logo, gente, está saindo o nosso curso aí. É um curso para vocês aprenderem e se beneficiar financeiramente dele. Mas o intuito desse vídeo foi realmente mostrar para você a superação. Nós vamos falar mais, nós vamos abrir aí uma playlist sobre
problemas mentais, porque a gente convive com pessoas com transtornos mentais, bastante pessoas, não são poucas, próximas, e a gente acabou meio que se especializando nas terapias, no que você deve buscar, que profissional deve buscar, nas alimentações corretas para quem tem transtornos, nas atitudes corretas. Então a gente vai lançar aí uma playlist sobre transtornos mentais, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, vocês devem ter percebido que a Radija participou do vídeo inteiro deitada aqui no meu braço, gente. Ela tá assim porque ela tá carente. Ela passou por uma cirurgia, está se recuperando aqui, está no 13º, acho que dia dela de recuperação. Mas ela tá bem, tá ótimo. Ela só tá carentezinha. Então onde nós vamos, ela vai atrás. Então, acho que ela vai participar dos próximos vídeos aí. Bastante. Só que desse jeito aqui, ó. Lambendo, dormindo. Mas também é outro bichinho que está vencendo a limitação dela aqui. Né? Logo, logo está pulando por aí. Vou passar para o Carlos pelas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos aí no nosso canal. As pessoas que sempre estão com a gente aí, dando opiniões e contribuindo para que a gente melhore. Espero que vocês continuem nos seguindo, continuem assistindo nossos vídeos, critiquem positivamente, negativamente, nos dê opiniões, nos dê sugestões, que a gente está aberto aqui a vocês o tempo todo. Eu quero passar agora para o Carlos. Eu sou o Roger Reis. Espero que a todos que tenham uma boa vida. Vamos lá, Carlos? Legal, pessoal. Bom, então como bem o Roger colocou, né? Talvez, às vezes não existe uma solução. Por exemplo, síndrome do pânico é para sempre? É para sempre. A pessoa teve que amputar a perna, é para sempre? É para sempre. Só que como vai ser o caminho dela com isso, pode ser trilhado de milhares, milhões, bilhões, infinitas formas possíveis. Então, pode não ter solução, mas você é capaz de mudar o seu caminho e é capaz de mudar a sua vida. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Falando em concurso, né? Já pensou ganhar dinheiro para estudar? Pois é, pessoal, aguardem aí, continuem assistindo, porque essa é uma iniciativa exclusiva do Instituto de Filosofia Quântica. Eu deixo aquele abraço para vocês e peço para vocês deixarem o like. Curta os nossos vídeos, porque vocês estão assistindo, mas estão esquecendo de curtir. Então curtam aí nossos vídeos, que quanto mais vocês curtirem, mais pessoas vão assistir e mais pessoas vão estar unidas nesse nosso projeto aí. Valeu, pessoal. Sou o Carlos Fortunato. Aquele abraço. E eu sou o Roger Reis. Um grande abraço.